Cardiologia, interessante. Sim, desde os 2 aninhos. Mas daí quando eu fiquei grande, entrei na realidade, né? Vi que tudo é custos e custos, daí fui indo para outros caminhos. E a faculdade de medicina é um lugar que é difícil de passar, né? Tem que estudar bastante. Sim, não tem como trabalhar e estudar e realmente exige muito. Se tu conseguir uma federal, tem que ser um crânio, né? E crânio não sou, não. Matemática não sei a tabuada até hoje. Boa noite, Nelly. Seja bem-vinda. E ainda muda. Ah, não. Acho que tu tem que liberar o teu microfone. Desculpa a demora, mas estava bem adiantada. E quando fui ligar o computador, primeiro eu achei que era a internet. Depois percebi que o problema estava atualizando. Desliguei o computador, tentei voltar e demorou. Obrigada porque Vai por você... mim, prof. É pior quando desliga. Puxa vida! E eu achei que era mais rápido. Então, desculpa, né, a cada um de vocês por ter demorado. Tá indo então, Nelly. Boa aula. Tá bom, padre, desculpa. Mas eu estava ansiosa, né? Tudo bem. Então tá, só com um chazinho aqui de camomila para aguardar e saber que vocês estavam me esperando. Bom, então não vamos perder muito tempo, né? Vamos aproveitar esse tempinho que ainda temos, tá? Na última aula de português, vocês lembram o tema que foi a nossa aula? Nós falamos sobre os pronomes relativos, não é mesmo? Que, qual, cujo, quem. Então, hoje, nós precisamos avançar um pouco mais, né? Hoje trago como tema algo que até mesmo alguns gramáticos, em algumas edições, colocam que são, até chama atenção, porque escrevem assim, até anotei algumas, né? Eles consideram como um problema na língua portuguesa, um problema na gramática portuguesa, né? Até eles dizem assim, problemas gerais da língua culta. Vocês acham que tem algum problema com a língua culta em relação a que parte da língua portuguesa? A língua padrão, a gramática, a norma gramatical, padrão. Que ela se altera muito rápido. Dando um exemplo, o trema. Trema. Pois bem, agora nós fomos liberados do trema, né? Do sinal gráfico trema. Trema, não colocamos mais na vogal U, né? Pronunciamos a pronúncia sim, porém este sinal gráfico não é um acento, né? Sinal gráfico com o último acordo da língua portuguesa foi retirado. Não usamos mais. Será que você não quis dizer com o acento agudo? Ou, aliás, acento grave? Não, eu tô dando exemplo que, assim, antes não existia o trema, depois passou a existir, depois não. Agora não existe mais. Isto, não existe mais, né? Que boa notícia, então. Está sendo de algumas palavras. Por isso eu quero dizer que a língua culta, ela se altera muito rápido. As pessoas começam... o acordo que deve ser feito entre os países que falam a língua portuguesa, né? Então, então, para se adequar, não eram todos os países que usavam, né? Então, trema já não é mais o problema. Que mais?
problemas gerais, até nas gramáticas, são colocados como apêndice, né? Lá no final, um anexo. Por exemplo, entre outros, né, pequenos, que não, eu penso que não deve ser considerado problema, né? Mas a observação que os gramáticos fazem é que há muitos erros, né, que se observam em alguns aspectos da linguagem padrão. Mas como nós estamos falando em pronomes relativos, né, achei por bem dar continuidade um pouquinho à questão dos pronomes. Então, a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. O que vocês lembram sobre pronomes pessoais oblíquos átonos? Claro, nós temos pronomes pessoais do caso reto e pronomes oblíquos do caso oblíquo átono. Não tônicos, né? Átono. Quais os pronomes pessoais, né? Em primeiro lugar, pessoais são pronomes que substituem nomes, não é mesmo? Então, o eu, né? Quando eu, ele, ela, nós, vós, eles, tu. E há os pronomes oblíquos, eles são pessoais, porque indiretamente eles substituem os nomes, né? Porque, por exemplo, ele substituiu diretamente o substantivo, o nome. Um o, um me, um se, um nos, não nós, o nos, eles substituem o pronome, se relaciona a um pronome, do caso reto, que este pronome substitui o nome, né? Vamos ver assim, por exemplo, conheci Paulo numa sessão de fotos, né? Um exemplo assim. Ele estava acompanhado de sua esposa. Convidei-o para jantar. Ou melhor, convidei-os, porque é com a esposa, né? Convidei-os para jantar, para o jantar. Então, Paulo é o substantivo. Para não repetir, olha a importância também de um pronome pessoal. Para não repetir esse pronome, eu usei ele. Ele estava acompanhado de sua esposa. Quem é ele? O Paulo. Convidei-os. Os é um pronome pessoal, oblíquo, átono. Átono, que ele não pode vir sozinho, né? Senão ele se torna um artigo. O os, de acordo com a sua referência, ele é artigo e ou o pronome pessoal do caso oblíquo. E ainda pode ser um outro complemento, né? De acordo com o sentido que dá a frase. Por isso que a gente nunca pode ver assim um termo fora de um contexto, numa frase, um termo solto. Por quê? Precisa estar num contexto, porque senão eu posso dizer que esse os é um artigo masculino no plural, mas aqui nós estamos falando em um pronome pessoal do caso oblíquo, átono. Então, eu preparei como colocar, vocês já não tinham dúvidas de colocar esses pronomes pessoais, o os, o lhe, o me,
coloco antes do verbo? Em que lugar eu coloco? Este não é um problema para vocês? Sim ou não? Então, vamos acompanhar, né? Eu gosto de fazer alguns slides, porque aí a gente tem a oportunidade de visualizar. Vamos, então, acompanhar estes slides. Ok. Certo. Vamos ver qual. Eu tenho 2 aqui abertos, vamos ver qual deles. Acho que aqui, vamos ver. Ei, que confusão. Ah, não. Isso, está certo. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos. Tá? Poderia ter colocado átomos aqui, porque eles não podem vir sozinhos, e às vezes tem um hífen, às vezes não. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá? Olha, recuperação de documento aqui, esse aí eu vou deixar, bom, vamos ver aqui. Ah, tá, agora ficou melhor, tá? Então, nós temos 3 formas de escrever, né? De colocar o lugar desses pronomes pessoais oblíquos. Claro, o que eles são, né? São esses aqui, ó. Vocês lembram na escola, né, que tem uma tabelinha, né? Pronome pessoal, caso eu, e pronomes pessoais do caso oblíquo. Daí, então, todos os pronomes que podem se referir à primeira pessoa, do singular, à segunda. Por exemplo, o me sempre se refere, substitui, né? Atuam relacionado à primeira pessoa, eu. O T, a segunda. O C, a terceira do singular ao plural, né? O terceira do singular, e assim por diante. São bem conhecidos de vocês, né? Eu vou só chamar a atenção aqui, ó. Por que eu chamo sempre o nos e o vos? Muitas vezes eu ouço em algumas leituras, né? Que as pessoas estão fazendo leitura, até mesmo da igreja, né? Até mesmo na igreja, uma leitura bíblica, a gente está lá nos, e as pessoas, alguns leitores, leem nós. Temos o nós, temos o vós também, mas com acento é pronome pessoal do caso reto. Nós e vós. Agora, nos e vós, então, não tem o acento, nós pronunciamos com som fechado. Porque há essa diferença. Nós, com acento, é pronome pessoal, caso reto. Nos é pronome pessoal do caso oblíquo. Bem como aqui o vos. Tem o vós, segunda pessoa do plural. E o vos é um pronome oblíquo. Tá? Então, o que eles fazem numa frase, né? Eles atuam basicamente como complementos verbais, né? Se relaciona ao verbo, porque mesmo numa frase que não esteja escrito, por exemplo, o eu, vou pegar a primeira pessoa, posso dizer assim, li muito ontem. O li, essa conjugação, o tempo, o verbo, ele nos dá muitas informações, né? Ele nos diz o tempo, a pessoa e o número de um verbo. Pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou tempo, presente, pretérito, do modo infinitivo, mais uma informação. Então, estes pronomes aqui, pronomes átomos, oblíquos, nós sabemos que eles substituem
pronomes pessoais do caso reto e pronomes, claro que, consequentemente, o entendimento é que ele substitui nomes, substantivos, tá? Então, eles substituem, mas o que eles fazem? Qual é a função deles lá na frase? Que eles desempenham? É como se fosse um complemento verbal. Em relação aos verbos, então, vamos olhar em esta colocação, o lugar de um pronome pessoal oblíquo, precisamos sempre, para ter a certeza, para ter segurança, é olhar para o verbo, para a ação, né, para o estado, né? Então, em relação ao verbo, eles podem assumir 3 posições. A primeira, não a primeira, né? A primeira que eu coloquei aqui, a próclise. Próclise. Não é necessário que se guarde um nome, né? É claro que eu preciso falar a você sobre o nome, né? Próclise, então o pronome surge, deve ser colocado antes do verbo. Tá? Então, porque é assim, olhando para o verbo, nós precisamos olhar para o verbo para entender o lugar do pronome oblíquo. Tá? Então, olhando para o verbo, eu vejo a necessidade, né, de colocar antes do verbo. Por quê? Tem negação aqui, ó. Principalmente porque tem esta negação. Então, uma frase, uma oração, né, porque tem verbo, né, e tem uma negação. Então, por isso, há a necessidade, a regra diz que ele precisa vir, qualquer pronome oblíquo, antes do verbo, principalmente por causa dessas negações. Não, nada. Certo? Vamos ver primeiro a colocação e esse nome, próclise, mesóclise. Então, recebe a ênclase, né? O que quer dizer a ênclase? O pronome surge, deve ser colocado depois do verbo. Tá? Nós já vamos ver também o porquê que é esse depois. Ah, não! Então, a gente ouve assim, quando a gente está fazendo a revisão de um texto, de alguma coisa, então, esse pronome, será que está colocado no lugar certo? Será que é mesóclise? Será que é ênclise? Será que é próclise? Então, só para vocês guardarem o nome. Próclise é antes do verbo. Ênclise, depois do verbo. Vejam bem, apresento-lhe meus cumprimentos. Contaram-te toda a história? Depois do verbo. Então, a ênclise é um pronome oblíquo colocado depois do verbo. Nós já vamos ver por quê também, tá? Bom, mesóclise é entre, é intercalado, né? Vejam bem, pelo exemplo, temos 2, ele está colocado entre o verbo, após o verbo, e daí, antes de terminar a conjugação, mostrarei, se coloca um pronome intercalado, né? O verbo fica como que assim, repartido, né? E entre todo o verbo conjugado há um pronome oblíquo. Mas olha, preciso olhar aqui, ó. Para que aconteça a mesóclise, um pronome intercalado ao verbo, no meio de um verbo, ele deve estar conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Mostrar-lhe meus escritos. Aqui temos um futuro do presente, né? Mostrarei
Mostrarei para quem, né? Vejam bem que o lhe é um complemento desse verbo aqui. Nós já vamos fazer sobre a mesóclise, que também houve uma alteração, como houve com trema. Falar-vos-io a verdade. Fica tão... Parece que é arrogante, né, essa pronúncia. Mas tem uma novidadezinha aí, tá? Então, aqui nós temos falariam, né? É um verbo conjugado no pretérito, futuro do pretérito, do indicativo, tá? Então, são 3 colocações que um pronome oblíquo, do caso oblíquo, átono, são esses, me, te, se, lhe, né? Vos, nos, que deve ser colocado. Qual é a colocação? Ele pode vir antes do verbo, pode vir depois do verbo ou intercalado, no meio de uma conjugação verbal. Tá? São 3 formas apenas. Antes, depois ou intercalado. Tá? Agora vamos explicar um pouquinho sobre a ênclise. Vocês lembram o que é ênclise? Um verbo colocado, vejam bem aqui, voltando, aliás, o pronome depois do verbo. Na frente é próclise, pró, né? É antes, já. O prefixo já significa antes, tá? Ênclise depois do verbo, pronome depois do verbo. E mesóclise é intercalado. Vamos ver um pouquinho sobre a ênclise, então, tá? Ela pode ser considerada a colocação básica do pronome, pois obedece à sequência verbo-complemento, tá? Então, um pronome depois do verbo tem esta sequência. Sempre o complemento verbal vem depois do verbo. Eu comprei. Por exemplo, eu comprei. O quê? Livros. Né? Então, livros é o complemento. Então, essa sequência é uma norma, né, que deve ser obedecida. Um complemento verbal precisa vir sempre depois do verbo. Tá? Então, na língua culta, deve ser observado no início das frases. Seguindo a regra, a norma, quando nós vamos usar um pronome, que é como se fosse um complemento, né? Nós devemos usar no início da frase. Ó, quando a prof fala início da frase, não é aqui na frente do verbo. Porque esse se, o me e o nos, é complemento do apresentaram-se, o me do contaram, o nos do parece. E o que diz aqui? Que a ênclise obedece a esta regra, essa sequência, verbo e complemento. Se o pronome oblíquo é como se fosse o complemento, apresentaram quem? Quem se apresentou, né? Contaram a quem? Então, ele vem logo depois do verbo. Não pode acontecer isto aqui. Se apresentaram, me contaram, nos parece. Na fala até pode acontecer. Na fala acontece, né? Porém, na escrita, na norma padrão, não deve acontecer. Entendido? Aí sim é um erro feio. Escrever se apresentaram, me contaram.
Agora, na fala, isso a gente vê, a gente fala também, né? A ênclase não ocorre com as formas dos futuros do indicativo e do particípio. Veja que, como complemento verbal, é preciso cuidar. Voltando aqui, porque nós estamos falando, pronome, verbo, verbo, pronome. Aqui, ó, apresentaram-se, não está nem o futuro do presente, nem do futuro do pretérito. Apresentaram está no pretérito, no passado. Então, este uso depois do verbo. Porque eu preciso olhar para o verbo, e vejo que nós estamos relacionando, e está associado para esta questão. O pronome oblíquo, átono, está relacionado basicamente, né, a sua colocação dependendo do verbo, do tempo verbal. Contaram-me também pretérito, né? E parece é presente. Então, não tem nenhum futuro aqui, certo? Então, essa regrinha também deve ser observada. A ênclise não ocorre com as formas dos futuros do indicativo e do particípio. Cantado, particípio, né? Visto, falado, aqueles verbos que, quando nós conjugamos e que terminam em ado, a sua terminação seja ado, edo ou ido, está no particípio, né? Vocês lembram como é o gerúndio? Qual é a terminação do gerúndio? Quem fala aí? Qual é a terminação do gerúndio? Não lembro? Ando, endo, indo. O particípio é ado, edo, ido. O gerúndio, ando, endo, indo. Certo? Então, com futuros, quando não é possível fazer próclise, quer dizer, o verbo vir antes do... O pronome vir antes do verbo, como é este caso aqui, ó, contaram-me, parece-nos, não dá para dizer me contaram, nos parece, né? O que nós devemos optar, escolher? Pela mesóclise. Essa forma, aqui, e essa que é a novidade, esqueci, coloquei um S ali. Essa que é a novidade. Essa forma da mesóclise está fora, está em desuso, né? Desuso no português do Brasil. Aqui é a continuação mesmo, né? Então, nós, no Brasil, muito pouco, eu tenho uma mania ainda de usar, é que eu sou arcaica, né? Olha, quando eu fui alfabetizada, que eu fiz ensino fundamental, né? E o ensino médio, ainda usávamos. Fui ensinada assim, né? Não disseram que estava em desuso. Então, eu ainda tenho essa tendência a usar, eu tenho que cuidar. Ela está em desuso no Brasil. Olha como é difícil, né? Seria dirão, né? Mas eu não posso dizer nos dirão o que fazer. Dir-nos-ão o que fazer. Que coisa, né? Dir-nos-ão. Entender-me-ia o estrangeiro? Esqueci do ponto. Então, até a pronúncia fica... Por isso que está em desuso no Brasil, né? Se o brasileiro não usa nem o S na segunda pessoa do singular, não conjuga, fala na terceira pessoa, fala o pronome tu e conjuga o verbo na terceira pessoa. Muito errado. Imagina se vai observar isso aqui, né? Então, acho que é por isso que caiu em desuso no Brasil.
E vamos, então, explicar um pouquinho por que esse desuso no Brasil, né? Muito, muito tempo, por muitos e muitos, por longos anos, isso que acho que justifica, né? Quando eu estudei no ensino médio, né? Porque perseguiram-nos nesses períodos escolares, nos orientando à colocação desses pronomes, normalmente criados assim por modelos de fala lusitana. Quando nós dizemos lusitano, o que quer dizer? Estamos nos referindo a Portugal, né? Lá em Portugal, usa-se muito isso, né? Então, fazendo referência a essa fala lusitana, portuguesa mesmo lá, né? O nativo lá, felizmente, nos últimos tempos, a discussão sobre as regras da colocação pronominal tem sido substituída por procedimentos assim norteados pelo bom senso. Então, precisamos guardar, sim, que, por exemplo, não se começa uma frase com o pronome pessoal oblíquo, na frente de tudo. Então, isso a gente precisa guardar. Mas o mais não é tão relevante assim na língua portuguesa. Então, a mesóclise, né, fica difícil para nós, que falamos a língua portuguesa no Brasil, colocar isto. Por isso que está em desuso. Mas se alguém usar corretamente, né, observando esses futuros, né, que não ocorrem Então, nós precisamos usar, assim, o que soa, né, ao ouvido, a audição, soa melhor. Certo? Voltando assim, ainda bem que essas coisas também caíram, né, em desuso, né? Ainda bem. E sobre a próclise, o que nós devemos guardar? É aquela que vem logo depois que é colocada antes do verbo. Tá? Ênclase, depois do verbo. Aqui, quando se fala sempre depois do verbo, então pode ocorrer esse intercalado também, que é depois do verbo, né? Mas essa intercalação que está em desuso. Tá? Só em alguns casos que não tem como usar outra diferente, mas a gente precisa usar o bom senso, ver como fica melhor, sem pecar em relação ao verbo, à conjugação verbal, tá? Então, a próclise tende a ocorrer após pronomes relativos, interrogativos e conjunções subordinadas. Aquilo que nós já estudamos, o que, o quem, cujo, qual, né? E também os pronomes interrogativos. Vocês lembram quais são os pronomes interrogativos? Quem, quando, por quê, com o quê, conjunções subordinativas, né? Também tende a ocorrer nas negações, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. É a pessoa que nos orientou, tá? Vejam bem, se aqui não está começando a frase, a oração, o verbo está lá no final, ele precisa ser colocado juntamente ao verbo, né? Mas antes do verbo. Por que exige isso? Porque poderia, assim, é a pessoa que orientou-nos. Não está certo, por causa desse pronome relativo aqui. Lá no início da oração, tem o verbo e já tem a próclise, né, que nós mostramos. No início da oração, tem o verbo e já tem
o pronome. Posso fazer isso, né? Mas aqui nós temos na frase um pronome relativo. Então, ele só pode vir após o pronome relativo. Tá? Se ocorrer pronome relativo, está junto do verbo, porém, vem antes do verbo, porque tem esse pronome relativo. Fica entre o pronome relativo e o verbo. Tá? Gostaria de saber por que nos fizeram vir até aqui. Aqui um pronome interrogativo. Ó, o verbo está aqui. Fizeram. Tem um pronome interrogativo. Então, ele vem antes do verbo, ficando entre o pronome interrogativo e o verbo. Nada foi feito, embora se conhecessem as consequências da omissão. Está antes do verbo. Por que ele está antes do verbo aqui e não depois, como orientado lá no Apróclise, né, que este nome, quer dizer, vem antes do verbo. Porque ele poderia ser, se estivesse o conhecessem aqui na frente e não tivesse uma conjunção subordinativa, sim, mudaria-se. Mas aqui ele precisa vir de qualquer jeito antes do verbo e ficando entre este verbo e a conjunção subordinativa, tá? Ele começa, está aqui também, né? Começa praticamente este complemento aqui, né? Não me falaram nada a respeito disso, porque aqui também tende a ocorrer nas negações. Pronome oblíquo vir antes do verbo, também, porque por causa a negação puxa o verbo o pronome oblíquo para perto de si. Então aqui não tem como não falaram-me. Fica errado. Não me falaram. Nunca nos encontraremos novamente. Negação. Jamais se cumprimentar. Negação. Não é correto colocar aqui. Tá? Não é. Certo? Alguma pergunta? Olha, uma próclise em início de frase. A próclise é típica da língua coloquial brasileira, no início da frase, e é usada na escrita quando pretende reproduzir a língua falada, a próclise. Tá? Porém, quando na língua falada, não tem problema nenhum colocar, iniciando uma frase, com um pronome oblíquo. Me façam um favor, nos falaram que era tudo mentira, o nos e o me. Porém, na norma culta, isso não é admitido. Compreendido? Só vamos terminar aqui, já terminamos a aula, então hoje, né? Que pena. O pronome também pode surgir em outras posições. Observe, eu lhes estou mostrando meu trabalho. Pode ser aqui. Já vamos dizer por quê. Estou mostrando-lhes meus trabalhos. As duas formas estão corretas. Vejam que nós temos aqui 2 verbos, né? 2 verbos. Eu lhes quero mostrar meus trabalhos. Olha, o lhes pode vir antes do verbo, ou, construindo assim, o verbo vindo à frente. Se eu colocar o verbo na frente, né, eu coloco o pronome oblíquo depois do verbo. Tá? Se eu colocar o pronome, né,
eu também posso, mas colocar antes aqui, ó, do verbo. É uma conjunção, né? São dois verbos, são uma conjugação composta, né? Quero mostrar-lhes meus trabalhos. Vamos ver, vamos entender um pouquinho, né? O uso do hífen nos casos em que o pronome aparece em posição intermediária, é considerado optativo. Eu estou lhes mostrando, eu não sou obrigada a usar, isso também agora está, não, com o acordo, também não é necessário usar este sinal gráfico hífen entre o verbo e o pronome. Eu posso tirar, tá? Na verdade, a primeira forma tende a representar a fala lusitana, né? A portuguesa, lá dos nativos portugueses. Então, a nossa língua é portuguesa, então lá em Portugal eles usam assim, com o hífen. Aqui nós somos desobrigados, tá? Certo? Então, claro que vocês já sabem toda essa conjugação, né? Toda essa colocação. Quantos exercícios fizeram, né? Sobre isso. Deixa eu dar um oizinho para vocês. Alguma pergunta? Tudo ok? Vejo que a Kathleen está. Eu só queria dizer que chegou às 48. Pois é. Então, só me resta, né? Vocês estavam aqui no horário, né? Eu que não conseguia chegar. Perdão, mas olha, fiquei ansiosa, porque se eu tiver. Isso que eu liguei, eram umas 8h30 já. Quase 8h30, 8h25 por aí. E aí começou isto. Então, eu desejo a vocês um bom restante de semana e nos encontraremos na sexta-feira, tá? Um beijo a cada Boa um de noite, vocês. prof. Espero ter Boa noite, ajudado. Ajudado nem esse pouquinho. Tchau, tchau.